Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Carolina Zanardo. Gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai, espero que vocês possam gostar então do nosso conteúdo de hoje. Bom, hoje a gente vai então falar sobre, nós vamos fazer um comentário parcial, né, de uma obra que é do filósofo francês La Rochefoucauld. Não sei se vocês já ouviram falar desse filósofo. Ele viveu no século XVII e ele é um filósofo que ele escreveu poucas obras, né? Porque na verdade ele, durante a sua vida, ele se dedicou mais às suas funções políticas, militares. Só depois, né, mais no final, quando ele já estava assim um pouco cansado, esgotado de ter participado de tantas atividades militares e de ter exercido cargos políticos, principalmente como duque, né, no caso da França, onde ele morava, então foi só depois que ele então se dedicou a escrever obras literárias, né? Mas ele tem poucas obras publicadas. Então, na verdade, nós temos aqui o conhecimento, né, nesse livro, inclusive, fala de memórias que ele escreveu e depois também essa que nós vamos discorrer hoje. E eu espero que vocês possam gostar. Então, como eu falei, ele é de uma família nobre, né, o filósofo que nós vamos discorrer, filho de pessoas da nobreza da França ali, condes, etc. Então, ele realmente é uma pessoa que ele deixou, vamos dizer assim, uma marca, né, na questão principalmente política, como eu falei, exercendo sempre a função da nobreza ali na monarquia, né, francesa, que é uma representação política, né, muito importante, um regime político, né, muito importante, a monarquia. Então, a gente vai falar sobre esta obra dele, que eu espero que vocês gostem. Então, a gente vai fazer um comentário parcial e no próximo vídeo a gente vai dar sequência, então, a essa importante obra do filósofo, então, francês, como eu falei, La Rochefoucauld. É um nome bem estranho, né? La Rochefoucauld é um nome bem francês mesmo, né? Bem na hora que eu vi que eu não conhecia esse filósofo, né? A gente, às vezes, nunca ouviu falar, vamos dizer assim, né? Aí, na hora que eu fui, falei, nossa, francês, né? Logo de cara. Então, a obra que a gente vai discorrer é Máximas e Reflexões. Então, esta obra, ela é uma obra muito, assim, ela é uma das obras, inclusive, muito mais preferidas, né? Uma das obras que é mais, assim, vamos dizer assim, aclamada por Nietzsche. Nietzsche, ele gostou muito desta obra. É uma obra que ela teve um grande sucesso entre o meio dos filósofos. E principalmente depois da sua, né, depois que ela, vamos dizer assim, que ela teve muito sucesso, ela, na verdade, ela foi muito depois, então, que ela, não é bem quando ela foi escrita que ela vai ter sucesso, mas ela vai, então, trazer ao longo do tempo, ela vai ter esse sucesso ao longo do tempo. É aquele tipo de obra que ela, às vezes, quando ela é publicada, ela não faz tanto sucesso, né? Então, e ela, logo depois, então, ela começou a ter realmente grandes lições, né, sobre moral, sobre ética, sobre relacionamentos, sobre a política, sobre a questão social, sobre a questão dos costumes. E ela, muitas vezes, até confrontando aquelas questões morais que a religião colocava na época, né? Às vezes, assim, até, vamos dizer assim, tentando explicar um pouco o comportamento humano com base em toda aquela moral que a religião colocava. E a religião, às vezes, cerceando o comportamento das pessoas e tentando, de alguma forma, privar as pessoas de serem mais elas mesmas, a religião ditando as regras. E, às vezes, tudo isso causava problemas mesmo sociais, como eu falei, problemas a nível nas relações humanas, nas questões psicológicas. Então, ele fala sobre a questão da inveja, sobre a questão do amor, do ódio, né, a questão da preguiça, do empenho, da verdade, da mentira, do interesse, do desinteresse, da virtude, do vício. Então, ele vai falar sobre todas essas questões que elas estavam
imbuídas nesse contexto onde, como eu falei, a religião ela estava então ditando as regras, né? Mas uma religião que era moralista e que era muito hipócrita, que é o que eu entendo. Então o livro, né, como eu falei, do La Rochefoucauld, ele é dividido em duas partes. A primeira parte que a gente vai comentar são as máximas e a segunda parte, então, são as reflexões. Ele é um livro que foi publicado pela editora Escala, né? E existem, então, como eu falei, outras versões desse livro, né? Foi publicado por outras editoras. Bom, eu espero que se vocês tiverem oportunidade de adquirirem essa importante obra, ela vai ser de grande proveito para todos vocês que gostam de um bom livro de filosofia. Então a gente vai discorrer um pouco sobre esta obra, né, do La Rochefoucauld, como eu falei. Bom, esta obra, como eu falei, ela vai falar sobre aspectos relacionados à política, aspectos relacionados aos relacionamentos humanos, a questão do amor, do ódio, a questão da inveja, a questão do interesse, do desinteresse, a questão dos vícios, das virtudes, do amor, do ódio, e ele vai ressaltar que as relações humanas, elas são muito pautadas principalmente numa relação de poder, né? Que nessas máximas principalmente, que é muito mais fácil uma pessoa que ela dominar do que ela ser, ela dominar, ela exercer a sua influência do que, vamos dizer assim, do que aquela pessoa que sofre a influência, ela ter alguma voz ativa. Então, geralmente é mais fácil a pessoa dominar, a pessoa ser um dominador, né? Ou seja, aqui a gente entra no contexto entre uma pessoa, vamos dizer assim, que tem o poder nas mãos, ela acaba dominando. E essa pessoa, às vezes, ela vai ter mais, assim, isso vai fazer com que as relações humanas sejam pautadas, então, sempre numa hipocrisia, né? Nunca numa coisa verdadeira. E a religião, ela vai estar muito presente nesse contexto, né? Porque a religião, ela vai ditar normas de conduta que às vezes elas acabam sendo também nesse viés do poder, nesse viés da questão da hipocrisia, como eu falei, para tentar então manipular os indivíduos e para tentar então privá-los de terem uma vida pautada em valores que valham a pena, na verdade principalmente e na virtude. Então ele vai colocar que os vícios, né, eles são muito mais presentes, principalmente por quê? Porque quando a pessoa ela é privada das virtudes, por causa da questão desses relacionamentos humanos complicados, os vícios eles vão estar muito mais presentes. Eles vão então fazer muito mais parte da vida da maioria das pessoas do que as virtudes verdadeiras. E aí, no caso, vamos dizer assim, as pessoas elas não vão ser felizes completamente. Por quê? Porque tudo vai ser em função de manter uma fachada que não condiz com a verdade. Então ele fala muito aqui sobre a questão do amor próprio. O amor próprio, por exemplo, segundo ele, está muito vinculado a você ter interesses escusos, né, para você poder sobreviver, para você poder agradar os outros. E não é numa relação assim de que você vai ter amor próprio porque você se ama de verdade enquanto ser humano. Você não se ama enquanto uma pessoa virtuosa e uma pessoa de valor. Você se ama no sentido de ter uma fidelidade. E quando você é fiel a alguém, não é porque você é fiel no sentido da bondade do seu ato de ser fiel. Não é no sentido da verdade no seu ato de ser fiel. Você é fiel porque você tem algum interesse em relação a isso. Você é fiel para você poder manter uma fachada, para você poder sobreviver numa sociedade que valoriza exatamente esse tipo de relação humana, que muitas vezes não é pautada na verdade, segundo ele diz, que é pautada na falsidade, que é pautada vamos dizer assim, no interesse e no desinteresse. Então, na verdade, ele fala que, às vezes, até na questão do amor ou do ódio, às vezes, esse amor que você finge ter por uma outra pessoa, no fundo, você sente ódio por ela. Ou, às vezes, você finge que você se ama para você poder, e na verdade você não se ama, mas você finge um amor próprio, que às vezes ele é colocado como sendo algo essencial para as relações humanas.
Mas esse amor próprio está muito mais ligado à vaidade, está muito mais ligado à hipocrisia, está muito mais ligado aos vícios do que às virtudes. Porque você ser uma pessoa de caráter, uma pessoa nobre, é uma coisa extremamente difícil e não é valorizada na sociedade. A sociedade, ela valoriza o quê? Ela valoriza exatamente aquilo que você demonstra. Ela valoriza a máscara, ela valoriza a vaidade. Ela valoriza muito mais a maldade do que a bondade. A bondade seria uma utopia, a pessoa ser uma pessoa boa. A pessoa ser uma pessoa que vive de acordo com princípios éticos e morais. Por isso até que a obra ela é realmente uma alusão à questão da moralidade, que, segundo o próprio La Rochefoucauld, ela não existe na sociedade. A sociedade ela não é moral, ela é imoral, porque ela não valoriza aquilo que mora. O que é moral? Moral é aquilo que mora no indivíduo, é aquilo que está dentro de cada um de nós. E aquilo que é o mais íntimo e verdadeiro do ser humano não é valorizado. É valorizado aquilo que finge ser bom. Então ele coloca como sendo uma sociedade extremamente hipócrita, extremamente falsa, desde aquela época lá, não é? Vamos dizer assim, às vezes a gente vê tanta falsidade, tanta estupidez, tanta maldade, e a gente acha que tudo isso é recente, que tudo isso é de hoje, e que as guerras, tudo aquilo que é muitas vezes vivido com intensidade no mundo, é algo às vezes que é recente ou que às vezes é casual. Mas não, na verdade, são coisas que acontecem, são situações que elas remontam a uma longa data. E, na verdade, isso faz parte, segundo então o que ele quer dizer, da realidade que a sociedade e que o mundo valoriza. E eu acredito que, segundo ele, isso aqui não tem nada a ver com Deus ou com a religião. Isso tem a ver com uma livre escolha do homem, né? Na verdade, eu acredito que isso tem a ver com os costumes, tem a ver com aquilo que é mais, vamos dizer assim, fácil. Porque a maioria das pessoas, vamos dizer assim, elas preferem o caminho mais fácil para poder sobreviver. Elas não querem pagar o preço de serem virtuosas porque isso dá trabalho. Quando você é virtuoso, quando você é uma pessoa com moral, com aquilo que mora dentro de você, você vai ser perseguido. Você vai ter um caminho muito difícil de trilhar. E é muito mais fácil você seguir a boiada do que você ser diferente deles. Porque eles não têm, como o próprio Jesus Cristo disse, né, para os fariseus, vocês não sabem de onde vêm nem para onde vão. E isso aqui não tem nada a ver, como ele está dizendo, com uma questão espiritual, né? Ele fala da questão espiritual, mas uma questão humana, não numa questão... Ele nunca menciona uma questão espiritual ligada no contexto religioso, como eu falei. Ele nunca fala aqui de vamos dizer assim, de uma entidade maligna. Ele fala, então, de um homem que ele é hipócrita por si mesmo e que ele valoriza a hipocrisia como sendo algo bom. E que ele... Como eu falei, aquilo que é do espírito, aquilo que tem valor, muitas vezes é colocado de lado. Porque o espírito, ele valoriza as coisas nobres. O espírito valoriza o quê? O espírito valoriza a virtude. O espírito valoriza o amor. O espírito valoriza o desinteresse. O espírito valoriza a verdade. O espírito valoriza a paz. E aquilo que não vem do espírito, que é simplesmente uma coisa contrária, principalmente à razão, contrária aos valores, ele valoriza as coisas supérfluas, as coisas banais. Como, por exemplo, ele coloca, ele valoriza relações humanas pautadas no interesse. Então, uma mulher que se casa com um homem por interesse. Ele valoriza principalmente a vaidade. Ele valoriza coisas que não edificam o homem de verdade, né? Porque o homem, ele não nasceu para ser, vamos dizer assim, corrompido pelas suas más paixões. E ele coloca, então, que as más paixões, elas nunca vão levar a lugar nenhum. Que as paixões, elas enganam o homem. Às vezes o homem, ele acha que a sua avareza, o seu orgulho, a sua ignorância, né, a sua vaidade, estão levando ele para algum lugar. Mas não, isso é uma ferramenta de sobrevivência. É você querer sempre estar dominando o outro, né? Os homens são pautados muito pela competitividade. Eles não são pautados pela verdade, eles não são pautados pela humildade, que é fundamental para você ser um ser humano melhor.
você saber olhar o outro, até como diz a Bíblia, considerar os outros como melhores do que você mesmo. E às vezes, a maioria das pessoas querem ser sempre superiores aos outros. Como ele disse, é o poder dominador. Você nunca quer ser, vamos dizer assim, uma pessoa que esteja em pé de igualdade, seja com o seu amigo, com o seu vizinho, ou até com o seu rival. É sempre uma relação, a amizade ou as relações humanas são sempre pautadas em interesses. Ele não acredita que exista um sentimento puro e genuíno de amizade verdadeira, um sentimento puro e genuíno de uma virtude moral verdadeira, de uma sinceridade verdadeira, de um desinteresse verdadeiro. Ele acredita que isso é algo que nunca vai vamos dizer assim, ser verdadeiro, genuíno. Por quê? Porque isso é sempre uma ferramenta de você poder manipular e você poder sobreviver. Até, às vezes, aquilo que aparentemente é uma virtude numa pessoa é facilmente corrompido. E que uma pessoa, muitas vezes, que experimentou aquilo que é negativo, que ela já foi boa e se tornou má, dificilmente ela vai voltar a ser boa de novo. Então, ele não acredita muito que o bem ele possa reinar, porque a maioria das pessoas, elas se corrompem e elas acabam sendo algo que os outros querem que ela seja. Não é simplesmente vamos dizer assim, ela não tem uma liberdade de exercer a sua autenticidade no mundo. Ela é sempre manipulada pelos outros. Por quê? Porque existe sempre uma religião, existe sempre uma política, existe sempre uma sociedade que nunca vai valorizar o bem, que sempre vai valorizar o mal, que sempre vai valorizar aquilo que há de mais vil, grotesco e mais grosseiro no homem. Sempre vai valorizar os vícios em detrimento das virtudes. Então, para o homem ser uma pessoa virtuosa, ele precisa perseverar. Só que, às vezes, essa perseverança, ela cansa realmente o homem, né? E para ele perseverar, ele precisa, então, de uma originalidade, ele precisa, vamos dizer assim, sempre olhar para aquilo que transcende o natural. Então, sempre, como eu falei anteriormente, voltar para as coisas espirituais. Porque até como diz a Bíblia, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O homem espiritual, ele tem uma noção do que verdadeiramente importa, enquanto que o homem natural, ele só enxerga aquilo que ele vê. Se ele não vê, vamos dizer assim, ninguém fazendo o bem, ele não vai fazer o bem, porque ele não acredita naquilo que ele não vê. E para você poder realmente viver a verdade, viver o espiritual, você nunca pode se pautar naquilo que você vê. Por quê? Porque o essencial, como já diria Saint-Exupéry, um filósofo escreveu O Pequeno Príncipe, é essencial aos olhos. Às vezes, aquilo que você vê não te dá uma inspiração de você se tornar uma pessoa melhor. Eu acredito nisso, né? Meio me desvinculando daquilo que ele disse, mas eu acredito que se você vale mais a lição dos exemplos do que dos conselhos. Se você não vê ninguém praticar o bem, praticar a virtude, vai ser muito mais difícil você se tornar uma pessoa virtuosa. Por quê? Porque você ser virtuoso dá trabalho. É muito mais fácil você ser uma pessoa que viva segundo o que a multidão apregoa. E eu acredito que a massa é burra. Uma vez eu li sobre isso até. A massa. O que é a massa? É o povo. O povo, ele é burro. O povo é ignorante. O povo é estúpido. O povo não tem inteligência. Porque a inteligência não é aquela inteligência que a gente vê de você decorar na matemática, português, história, geografia. Não é desse tipo de inteligência da escola que a gente está falando. É uma inteligência espiritual e emocional. Você não tem que ser inteligente de acordo com o mundo, porque o mundo nunca será inteligente, segundo ele. Você tem que ser inteligente de acordo com o refinamento que você só vai adquirir quando você for uma pessoa que seja autêntica, uma pessoa que seja, vamos dizer assim, totalmente desvinculada daquilo que a maioria vive, porque, como eu falei, se você for prestar atenção no que vivem a maioria das pessoas, você acaba desanimando. Como diria até uma frase popular, né? Quanto mais eu olho para o ser humano, né, tem uma frase que fala isso, mais eu gosto do meu cachorro. Isso é nada mais nada menos do que você não sentir uma inspiração quando você olha para a maioria das pessoas. Isso, às vezes, assim, a gente imagina que você conhece uma determinada pessoa, que você sabe quem ela é,
mas só quando você convive com ela, às vezes ela aparenta ser uma coisa e ela não é aquilo que ela aparenta ser. Porque segundo La Rochefoucauld, a maioria das pessoas, elas colocam uma máscara. Elas aparentam ser uma coisa que de fato elas não são. Por quê? Porque para sobreviver no mundo que elas vivem, ou para manter relações humanas, relações sociais, elas acabam colocando uma máscara para elas poderem sobreviver. E é verdade, a maioria dos seres humanos, para poder, no afã, vamos dizer assim, de sobreviver no mundo, eles fingem ser uma coisa que eles não são. Porque se eles forem autênticos e verdadeiros, eles não vão conseguir sobreviver no mundo. Eles vão viver sozinhos, eles vão ser isolados, eles vão ser rejeitados, eles não vão ter uma vida plena, uma vida feliz. Eles não vão ter uma vida que vale a pena. Só quando eles colocarem máscaras, quando eles fingirem, é que eles vão conseguir, vamos dizer assim, sobreviver no mundo. E, na verdade, eu acredito que ele tem muito sentido isso que ele fala. E, às vezes, isso faz com que você até encare a vida e a morte com desprezo. Só que a morte, você acaba desprezando ela exatamente porque a sua vida não fez sentido. Às vezes você despreza vamos dizer assim, os acontecimentos posteriores porque a sua vida ela não teve sentido, então você não acredita que a morte faça algum sentido, ou que a morte ela seja até vista como alguns como amigo, como conselheiro, como companheira, como muitos até filósofos acabam acreditando nisso, se não me engano Sêneca via dessa maneira, mas muita gente, por não ver sentido na vida, encaram a morte com desprezo, mas é um grande engano, porque a morte, na verdade, eles encaram ela com desprezo exatamente porque eles não viveram bem a vida. Eles não tiveram uma vida que valeu a pena. Eles tiveram uma vida falsa, uma vida hipócrita. E, na verdade, eles acabam, no fundo, tendo medo da morte, porque a morte, ela acaba sendo um desconhecido. Ela acaba sendo algo que pode pegar muitos desses hipócritas mundanos de surpresa, porque como eles não souberam viver bem a vida, eles vão simplesmente temer a morte. Aquela pessoa que viveu bem a vida, que colocou a cabeça no travesseiro, que nada a fez, vamos dizer assim, temer, que você não ficou se acusando, não ficou se culpando, não ficou se sentindo mal com a sua conduta, né? Ninguém, como diria Sêneca, né? Ninguém se sente culpado quando é seu próprio juiz. Quando você deita no travesseiro e você tem uma consciência tranquila, você não tem o que temer mesmo que você morra. Agora é óbvio que aquela pessoa que fez tudo errado na vida, que não viveu as virtudes, que viveu na hipocrisia, ela tem mesmo que temer a morte. E ela vai olhar a morte com desprezo, ela não vai olhar a morte como amiga, como algo que justifique a sua vida, que traga algum sentido para a sua vida, exatamente porque a sua vida não teve sentido. E, na minha opinião, a única coisa que pode dar sentido para a vida é você viver as coisas espirituais, é você viver como a Bíblia diz, as coisas do Espírito, buscar as coisas do alto. O que é você viver as coisas espirituais? É você viver aquilo que satisfaça não a sua alma, não a sua vontade. É aquilo que satisfaça as coisas que Deus quer. Porque Deus sim tem um propósito para cada um de nós. A nossa vida ela não tem sentido quando nós queremos dar um sentido para ela. Deus é que pode dar um sentido para a nossa vida. É só Deus que pode dar uma razão de ser para a nossa vida. Quando o homem ele é orgulhoso, quando o homem ele conta com suas próprias forças, quando o homem satisfaz o desejo da sua alma, quando o homem quer ser o dono da verdade, quer ter razão sem ter, a vida dele obviamente não fará sentido. E outra coisa, ele vai fazer com que a vida dos outros também não tenha sentido, e ele vai prejudicar muito também a vida dos outros, porque nós não fomos feitos para prejudicar a vida alheia. A gente não foi feito para fazer com que a vida do outro seja uma vida infeliz. A gente foi feito para fazer com que a vida do outro tenha sentido. Se a gente não faz a nossa parte, a gente pode transformar a vida do outro num suplício, num castigo, numa coisa insuportável. Quem aguenta conviver com alguém chato 24 horas por dia? Quem aguenta conviver com uma pessoa hipócrita, uma pessoa ignorante? E isso casa muito com aquilo que o Sartre fala.
né, na minha opinião. O inferno são os outros, no sentido de que tem pessoas que transformam a sua vida em algo muito complexo, porque as relações humanas, quando não são pautadas na verdade, quando não são pautadas na sinceridade, no desinteresse, no amor, não no ódio, na paz e não na guerra, elas se tornam insuportáveis. E é exatamente sobre isso que essa importante obra do La Rochefoucauld vai falar, que a gente precisa buscar, então, essa sinceridade, essa verdade. Né? O homem que ele é hipócrita, que ele é ignorante, ele vai fazer a vida dos outros assim também. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se você não buscar o bem, o amor, a paz, a verdade, a bondade, como é que você vai querer oferecer isso para o próximo? Se você viver o contrário, a hipocrisia, a maldade, a ignorância, a falta de amor, você só vai conseguir dar isso para os outros, né? Porque a única coisa que a pessoa pode dar é aquilo que ela planta, né? Cada um colhe o que planta, né? Se você plantou maldade, se você plantou falsidade, se você plantou ódio, você vai colher isso, né? E é isso que faz com que a vida não tenha sentido. Então, para você poder ter relações sociais que valham a pena, você precisa fazer a sua parte, né? E se você acha que é difícil, olha o exemplo de muitas pessoas que fizeram a diferença na sociedade. Pessoas que se doaram, pessoas que foram até martirizados por defenderem a verdade que vem de Deus, como eu falei, e não vem dos seres humanos. O Jesus Cristo foi o primeiro exemplo, né, na minha opinião, de uma pessoa que se doou. Aí a gente teve exemplos de vários mártires ao longo da história, Joana d'Arc lutando pela verdade. A gente teve várias pessoas que se martirizaram por defenderem a verdade, por defenderem não os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros, né? Porque o amor verdadeiro, ele não busca interesses que são seus, ele busca o interesse do coletivo. Então você só vai conseguir plantar o bem, viver o bem, quando você der o exemplo, quando você fizer valer a sua parte, fazer com que a sua conduta seja uma conduta moral, valorizar aquilo que mora dentro de você, quando você se ama, mas não esse amor próprio fingido, esse amor próprio que não se respeita, que na verdade, até tem uma música do Renato Russo, né, que ele fala, e dessa gente que não se respeita. O que ele quer dizer com isso? Quando você não se respeita, como é que você vai respeitar o outro? Quando você não se ama, como que você vai amar o outro? Né? Se você não tem respeito por si mesmo, se você não se ama, se você não tem amor próprio, mas não o amor próprio que ele está criticando aqui, que é o amor próprio que está muito mais ligado com o egoísmo, com o interesse, com a maldade. É um amor próprio que é ligado com um autorrespeito, é quando você se respeita, porque você só vai poder amar o outro quando você se ama. Uma pessoa que não se ama é muito difícil, mas verdadeiramente, como eu falei, que tenha amor, não amor próprio, no sentido egoísta, mas que ela tenha um autorrespeito por si mesma, que ela tenha realmente uma relação desinteressada, que ela se doe pelo próximo, né? Porque não há mais amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Aquela pessoa que não sabe se amar de verdade, mas um amor bíblico, um amor cristão, um amor verdadeiro, um amor divino, ela jamais vai conseguir amar o próximo e fazer o mundo um mundo melhor, fazer das relações humanas uma relação melhor, fazer do ambiente em que ela vive um ambiente melhor, fazer da sociedade em que ela vive uma sociedade melhor. Só quando você realmente sabe viver a vida de acordo com os princípios cristãos é que você vai conseguir fazer o mundo ao seu redor um mundo melhor. Só que isso dá trabalho. E é por isso que às vezes as coisas não mudam, porque a maioria das pessoas, elas querem sempre optar pelo caminho mais fácil. Elas querem sempre optar pelo caminho do aplauso, pelo caminho da hipocrisia, pelo caminho da maldade, pelo caminho da falsidade, pelo caminho do amor próprio, que é um amor interesseiro, e não um amor que está vinculado a você se doar pelo próximo e você fazer do mundo um mundo melhor. Eu acho muito interessante, então, a primeira parte do livro do La Rochefoucauld, que fala exatamente sobre essa questão das máximas para uma vida melhor, mas ele não quer dizer que isso não acontece. Máximas no sentido daquilo que acontece na maioria, acontece na grande massa da sociedade. Acontece que são as coisas que acontecem, não as coisas que deveriam acontecer.
porque o que deveria acontecer é uma utopia, é uma coisa que a gente não vê, é uma coisa que a gente não vê na prática. Por quê? Porque, como eu falei, ser humano de verdade, ser uma pessoa moral, ser uma pessoa virtuosa dá muito trabalho e ninguém quer pagar o preço para ser assim. Então, pessoal, com isso nós encerramos a primeira parte dessa importante obra do La Rochefoucauld e na próxima parte que nós vamos discorrer, a gente então vai falar sobre as reflexões que ele faz também sobre determinados assuntos muito importantes para cada um de nós. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.